E aí, galera tricolor, saudações tricolores, mais uma vez aqui no Giroflu com vocês. E ainda no clima, né, de comemoração, título da Libertadores, muito esperado, muito ansiado pelas torcidas. E não tem como esquecer, né? Até porque ainda é um título recente, tem pouco mais. Na verdade, não tem nem um mês, eu ia falar que tem um mês, mas foi no dia 4, né, de novembro. E para quem não sabe, meu aniversário foi dia primeiro, então para mim foi um presente especial. E o Fluminense, sem dúvida, foi protagonista nesse meu aniversário. E acredito também que para muitos, é, até mesmo aqueles que não estavam comemorando algo assim pessoal, mas com certeza foi uma conquista para todos os torcedores. Agora falando um pouco sobre o brasileiro, tivemos esse jogo agora no meio de semana. Um jogo que a priori era um jogo festivo, foi um jogo que foi combinado certas coisas com antecedência, né? Com aquela coisa de troca de faixas que era uma prática que bem rotineira, né? Algo que acontecia com mais frequência no futebol brasileiro, entre times campeões de competições nacionais, campeões estaduais. Tinha muito disso, né? Por exemplo, competição Rio-São Paulo, na, os campeões estaduais na década de 90, até um pouquinho antes também. E nos anos 2000 ainda você via algo nesse sentido, mas com o passar dos anos foi se perdendo um pouco essa prática, até por conta do aumento, né, da rivalidade entre os clubes. E isso, de certa forma, contribuiu para que isso fosse esquecido. Mas o Fluminense, ele a priori, ele tem uma boa relação com o São Paulo, já teve negociações entre os times, né, de vendas de jogadores, porque a gente sabe, né, quando um time é rival um do outro, como o caso do Fluminense e Flamengo, até essa questão de venda, parceria entre os times é algo que se torna algo um pouco complicado, é um entrave. Até que a relação com o Flamengo nos últimos anos tem sido boa no âmbito político, né, no âmbito da é, ali das diretorias em si, mas dentro de campo tem sido muito disputados as partidas, a rivalidade à flor da pele, e isso é bom, né? E no caso do São Paulo, tá, foi combinado, né, essa troca de faixas, São Paulo campeão da Copa do Brasil, e para completar em cima do nosso maior rival, né, na final da Copa do Brasil, e o Fluminense campeão da Libertadores. E um ano assim mágico para ambos os times, até porque o São Paulo também é um time assim de uma magnitude ímpar, né? No cenário brasileiro. Não estou dizendo que ele seja melhor que o Fluminense, mas a nível de competição, principalmente internacional, o São Paulo é o que tem os melhores resultados. Tem vários títulos, está entre os maiores campeões brasileiros da Taça Libertadores da América. E sem dúvida é um time que por muitos anos foi considerado um dos melhores, até do mundo, em termos de conquistas internacionais. Hoje se perdeu um pouco disso, São Paulo entrou em crise, enfim. E o cenário internacional, pelo menos sul-americano, São Paulo já não dita regra, né? Mas esse ano foi diferente porque eles conseguiram um título inédito, assim como o Fluminense, da Copa do Brasil, que era o único título que o São Paulo não tinha. Até porque o São Paulo também, ele tinha não disputava muito essas competições, no caso do Copa do Brasil, porque ele todo ano se classificava para a Libertadores. E até acredito que no começo dos anos de 2010 para cá, é, a, a Copa do Brasil não era disputada, né? Os times que estavam classificados para a Libertadores não tinham acesso, não poderiam disputar a Libertadores. E até por isso também acredito que ficou um pouco mais complicado para o São Paulo conquistar esse título. E o Fluminense também conquistou um título inédito, que é da Copa Libertadores, para muitos sarando aquela ferida de 2008. Eu pessoalmente não vejo como uma ferida, eu vejo como uma data especial. E é claro que foi ruim, foi triste pela situação, mas não foi pelo Fluminense que não foi conquistado aquele título, e sim por conta de diversos erros de arbitragem. Até a gente pode talvez especular algo mais tendencioso, enfim, mais obscuro, que a gente não tem como comprovar, ainda mais depois de
tantos anos depois, né? De 2008 para cá, passaram-se muitos anos, que os envolvidos dessa partida já nem atuam no futebol a nível de arbitragem e por aí vai. Alguns que eram cartolas da época também não estão mais atuando no futebol. Então não tem muito o que falar sobre isso. Mas por bem, né? Deus nos permitiu estar presentes mais uma vez em uma final no Maracanã, diante da nossa torcida e diante, né, de um clube que para muitos é o maior clube da América do Sul, que é o Boca Juniors, que buscava igualar, né, igualar-se junto ao Independiente da Argentina como o maior campeão da Taça Libertadores da América, conquistando seu 7º título. E até teve um episódio engraçado, né, em confronto que estava ocorrendo entre o Boca Juniors e o Palmeiras, onde o repórter, né, tava fazendo as perguntas ao Abel e o Abel puxou, assim, tipo, como colocando que o Palmeiras era um time de expressão e tal, que tinha conquistado 2 Libertadores praticamente no mesmo ano, por conta da pandemia. E ele perguntou quantas Libertadores tinha o Palmeiras e quantas Libertadores tinha o Boca Juniors. E o repórter, quando falou, disse: olha, o Boca Juniors tem meia dúzia. Ele ficou assim assustado, porque realmente é um time grandioso a nível sul-americano. E isso para mim só enobrece, engrandece a conquista do Fluminense. E até teve também aquela questão bizarra, né, da justiça determinando que os torcedores do Fluminense ou de outros times simpatizantes, como o caso do Vélez Sarsfield, estariam proibidos, né, de frequentar os estádios da Argentina usando uniformes do Fluminense ou com menção ao Fluminense. E a gente sabe que o Vélez tem uma amizade com a torcida do Fluminense. Enfim, a priori foi isso, foi um jogo festivo, mas só foi festivo até o momento da troca das faixas. Depois que começou o jogo, parecia que eram 2 times lutando pela vida, lutando pelo título, lutando pela sobrevivência na Série A. Foi algo impressionante. Jogo muito pegado, muito corrido. O Fluminense não estava 100%, né? Embora o Diniz tentou escalar, eu acredito, o melhor Fluminense que ele poderia escalar naquele momento. Tinha jogadores suspensos, como o caso do John Kennedy. Tinha jogadores que estavam fora de forma, alguns estavam voltando da data FIFA, como o Arias, o Nino, o André. E foi isso. O Fluminense estava ali com o melhor que ele poderia ter. E o São Paulo também, eu acredito que tinha alguns desfalques, mas aparentemente era o melhor São Paulo que poderia ter também. E muitos têm comentado na imprensa que dizem assim: mas o São Paulo e o Fluminense vão só curtir o final do campeonato, não tem mais o que disputar, não tem mais o que fazer, não correm mais risco de rebaixamento, não podem mais disputar uma posição melhor para poder conseguir uma vaga em uma competição melhor, internacional, porque eles já estão classificados na melhor competição possível para se disputar no ano que vem, que é a Copa Libertadores. O que poder eles procurar melhorar é por questão da posição, para níveis de premiação. Mas fora isso, não tem mais o que buscar no campeonato. Mas é bem verdade que o Fluminense, matematicamente falando, ainda tem chances de título. Só que é bem remoto. O Fluminense teria que ganhar todas as partidas e torcer que seus rivais percam todos, ou enfim. O Fluminense vai ter um confronto direto com o Palmeiras. E agora eu não estou lembrado da rodada, eu vou colocar aqui no vídeo. Mas de certo tem o Palmeiras, tem o Santos, se eu não estiver enganado. Agora vai enfrentar o Coritiba, se eu estiver errado também, porque eu confesso que eu estou assim meio confuso. Mas tem 4 rodadas. Em 4 rodadas ele conseguir fazer mais 12 pontos. E fazendo 12 pontos, chegando a 62. Então seria um campeonato absurdo, louco, né? Decidido no último lance. E ainda mais o Fluminense sendo campeão. Seria louco. E imagina só, um ano o Fluminense sendo campeão carioca, conquistando o bicampeonato em cima do seu maior rival, que é o Flamengo. Campeão da Libertadores dentro do Maracanã, diante do Boca Juniors, o maior
campeão, ou então um dos maiores da América do Sul, porque os títulos do Independiente eles são bem antigos, enfim, lá da época do Pelé, um ou outro ali na década de 80, acho que um perdido na década de 90, e depois não se ouve falar de Independiente. O Boca Juniors das últimas 2, 3 décadas, ele praticamente foi um bicho-papão para os times brasileiros. Então por isso que eu falei que talvez um maior time, né, e um dos maiores a nível sul-americano. E imagine só, dentro desse cenário todo, ainda sendo campeão brasileiro e agora em dezembro indo para um mundial de clubes com a possibilidade de ganhar também, né? Essa a gente sabe que é bem difícil também, mas ainda mais agora que com todo o investimento árabe, tem o Al Ittihad, que é o time do Benzema, Kanté, Fabinho. Então é um time que ele vai lutar pelo título mundial também. Então aquela coisa de dizer, é um fracasso o time brasileiro ou o time que é campeão da Libertadores cair na semifinal. Hoje não é mais isso. O próprio Flamengo já perdeu, Internacional. E esses times que o Flamengo e o Internacional perderam eram times bem inferiores comparados aos de hoje. Por exemplo, o Al Hilal que o Flamengo perdeu. Se você comparar aquele time com o que é hoje, parece piada. Inclusive, o Al Hilal é o atual, o atual líder, né, do Campeonato Saudita. E a gente sabe que protagonizou uma contratação que simplesmente parou o mundo, que foi a contratação de ninguém nada menos que Neymar. Fora outros que tem lá, né? Mas enfim, o time que pode jogar, talvez, possivelmente, a semifinal com o Fluminense é o Al Hilal. Perdão, Al Ittihad, que é o time do Benzema. Pois bem, então o jogo estava muito truncado, o jogo com o São Paulo. Faltas pesadas, inclusive uma expulsão dando no primeiro tempo. É uma entrada forte no Thiago Santos. E simplesmente o jogo ali ficou cheio de rixa, broncas com a arbitragem. E foi muito tenso, muito tenso. Terminou que o primeiro tempo terminou naquela situação, né, de jogadores se estranhando, discutindo. Inclusive, eu nunca vi na minha vida, tantos anos de futebol assistindo, inclusive na Europa, eu nunca vi o Marcelo discutindo com um jogador como ele discutiu com o Diego Costa do São Paulo. Eu fiquei assim abismado, porque o Marcelo ele parece ser um cara muito sereno, um cara muito pé no chão, um cara que é centrado naquele talento que ele tem e sabe que ele tem. Ele tem consciência do cara que pode fazer um diferencial na partida, que pode dar um passe para gol e pode até ele mesmo marcar. É um cara absurdo. E eu nunca vi ele tendo essa necessidade de discutir com alguém ou então discutir com o jogador em campo. Eu fiquei assim um pouco assustado. Terminou o primeiro tempo, né? Aí o segundo tempo foi um pouco mais leve, mas ainda meio tenso. E falar mais uma vez do Cano, que é absurdo. O Cano que ele proporciona ao Fluminense é algo que não tem explicação. A gente sabe que ele vai fazer isso, né? A gente sabe que ele é o artilheiro de um toque só. E eu acredito que os próprios adversários já têm essa noção, mas é algo que sempre surpreende. A bola, eu confesso, quando eu estava assistindo, quando ele virou para chutar, eu pensei, cara, ele vai estar na lateral essa bola, não tem como. Ele chutou sem equilíbrio, meio torto, mas a bola, ele chutou bem e a bola ainda desviou, né, no defensor do São Paulo e matou o goleiro completamente. Morreu no cantinho. Um golaço. E no momento da transmissão, no momento do chute, nem parecia que tinha ocorrido algum desvio. E simplesmente foi um chutaço e um golaço. E depois o jogo ficou meio morno. O Fluminense também não tinha mais muita força para disputar alguma coisa. São Paulo também um pouco meio que perdido e até mesmo entregando resultado, porque sinceramente o São Paulo não briga mais por nada. Muito tem se falado, o São Paulo pode ser o primeiro time não rebaixado a terminar o Campeonato Brasileiro sem nenhuma vitória fora de casa. É algo surpreendente, mas sinceramente isso aí vai ser só uma estatística aí para um PVC da vida, entendeu?
Ninguém vai lembrar disso, não vai fazer menor diferença. Talvez se estivesse sendo rebaixado, ou então que se esses pontos, né, precisasse para alguma coisa para a nível de atingir uma competição, né, como Libertadores, talvez alguém lembraria disso com mais veemência, mas não vai ser o caso. E foi essa tônica do jogo, um jogo bem truncado, um jogo bem disputado. Ao final da partida, o Cano falou que agora, definitivamente, o foco do Fluminense é o Mundial, não tem outra expectativa a respeito disso. E é nada mais do que esperado isso, porque o Mundial está perto, né? Falta pouco mais de um mês para a estreia do Fluminense. E a gente sabe que o Manchester City vai vir com tudo para ganhar esse Mundial, até porque o Guardiola vai querer ganhar esse Mundial com certeza. E pode ser talvez o último ou penúltimo título do Guardiola, já que estão até falando que ele talvez não vai renovar com o Manchester City. E o Fluminense também, consequentemente, também vai querer ganhar esse título. Vai ser fácil? Então vai. E acredito que se o Fluminense ganhar, vai ser o título mundial mais difícil até o momento. É claro que quando o Mundial de Clubes se transformar na Copa Mundial de Clubes, lá em 2025, será substancialmente ainda mais difícil, porque a gente sabe que vai ter muito mais competidores, talvez os europeus vão ter mais interesse em ganhar essa competição por conta de adversários como Real Madrid e Barcelona. Não sei se o Barcelona vai estar, mas com certeza o Real Madrid vai estar. Outros times da Premier League que talvez possam estar, o Chelsea também, eu acredito que vai estar também. E isso vai atrair premiação, vai atrair público, com certeza eles vão querer ganhar esse título também. Vai ser um título importante para o calendário europeu, com certeza. Então, será ainda mais difícil, mas eu acredito que essa edição e a do ano que vem, que eu acredito que vai ser a última nesse formato atual, sem dúvida serão, se um time sul-americano pretender ganhar a Copa, o Campeonato Mundial por meio da Libertadores, sem dúvida, esse desse ano e o do ano que vem serão os mais difíceis, porque já tem os times europeus que são muito fortes, somando-se aos times sauditas, né? Que provavelmente o do ano que vem também vai ser na Arábia Saudita, e o campeão da Arábia Saudita vai ter o direito de disputar esse título em sua casa. É isso, galera. Espero que todos tenham gostado. E se puder deixar o like, compartilhar, eu agradeceria bastante. Saudações tricolores.